Hoje, então, nós vamos falar sobre os mistérios do reino dos céus. A gente vai ler um texto que está lá em Mateus, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Isso aí. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu, Jesus, os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem reino, e os vossos ouvidos, porque ouvem reino. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Amém? Esse texto ele é muito poderoso, porque quando eu falei com vocês aqui há 2 semanas atrás, eu falei sobre esse texto também. E ele é o momento onde Jesus vai revelar o reino dos céus crescendo, certo? Mas essa parte do texto aqui, ela é o momento onde Jesus vai falar de forma mais aproximada com os discípulos. Sempre eu gosto que, quando a gente olha para esses grandes ensinos, essas grandes sessões de ensino do Evangelho Mateano, que são as 5, a gente tem que perceber bastante a moldura delas, porque a moldura está revelado muito do que vai vir no texto. Então, o primeiro versículo, ele começa assim: e, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe. Ou seja, eu quero que você imagine a cena. Jesus está parado, e os discípulos vêm e cercam ele ao redor. Olha como essa geografia, essa imagem, parece muito com algo que a gente vive aqui na Reino. Na Reino, a gente costuma aqui dizer que Jesus é o centro. É nesse momento que Jesus é o centro da nossa vida, que todas as coisas sobre o reino dos céus são para nós revelado. Vocês estão entendendo isso? A ideia de colocar Jesus no centro, ela automaticamente libera da pessoa de Jesus a revelação de quem ele é, do que o reino é e do que nós estamos fazendo, amém? Então, que nós caminhemos a cada dia, colocando Jesus no centro de tudo, amém? Glória a Deus. E aí, eles perguntam por que eles falam por parábolas. A ideia da palavra parábola, ela vai ser dividida em dois... Pode ir para o próximo. Ela vai ser dividida em 2 partes. Então, para é ao lado e balo é lançar. Isso aqui está no grego, é parabolé, tá? Eu quero ensinar vocês por que a gente traz esses termos em grego quando a gente está falando do texto bíblico. Sempre que eu venho aqui pregar, eu costumo trazer alguns livros para incentivar os irmãos a lerem, porque a ideia é a seguinte: ler a Bíblia é o seu alimento, é a sua água, é a sua proteína diária. Então, se você é cristão, para você ler a Bíblia tem que ser o seu dia a dia, ou no áudio, ou o texto, você tem que ler. Mas ler livros e se acostumar a ler, normalmente vai fazer com que você não seja massa de manobra nos ambientes. Porque vocês vão perceber o seguinte: as coisas mais importantes para os homens, elas normalmente estão registradas em livros. Se você é uma pessoa que não tem o costume de ler, você não vai saber, e aí alguém vai, entendeu? Então, o cristão, quando ele se propõe a ter uma vida de leitura, ele é um cristão muito mais consciente. Amém? E o livro que eu trouxe hoje aqui é um livro do meu autor favorito, que é o Mortimer J. Adler,
que é Como Ler Livros, e o nome já é bem, né? Já está meio que explicando tudo. Mas nesse livro ele vai falar acerca da ideia de palavra e termo, e ele separa isso. Então, o que acontece? Uma palavra, ela representa uma informação, que ele chama de termo. E às vezes, a grafia da palavra não representa o mesmo termo para duas pessoas. Por exemplo, eu vou falar uma palavra aqui que vocês provavelmente já ouviram no trabalho de vocês, ó. Pós-venda. Eu falei, você pensou em alguma coisa, certo? Algumas pessoas pensaram no departamento, outras pensaram numa ligação, outros pensaram em tomar um café com alguém, percebe? É uma palavra, só que ela tem muitas informações nelas, muitos termos diferentes. Vocês estão entendendo? Então a palavra, ela nem sempre está conectada ao termo. E o texto bíblico, ele foi escrito em um ambiente histórico, em um ambiente onde a pessoa que estava escrevendo, ela estava olhando para a sua realidade. Então, a palavra que ela coloca tem a ver com o termo que naquela época fazia sentido. Vocês estão entendendo isso? Por isso que é importante você ter sempre acesso ao texto original. E quando a gente vem aqui, como o Gustavo fez de manhã e falou sobre uma palavra no grego também, e falamos para vocês o significado das palavras no grego, a gente quer elucidar na sua mente, abrir a sua mente acerca daquela informação, que hoje para a gente não faz sentido. Existem palavras que, se você pensar nelas, por exemplo, ó, vamos fazer um teste, ó. Só quem sabe o que significa essa palavra, levanta a mão. ICQ, levanta a mão aí. Revelou a idade. Só 2. 3, 4, olha lá, apareceu. 5. Quem mais sabe? Agora, o pessoal que sabe o que significa ICQ, se fosse nessa época e se falasse Instagram, ia ser o mesmo efeito, as pessoas não saberiam. Porque o tempo, ele faz com que as palavras mudem, você entende? Uma coisa que para a gente significava uma coisa, com o tempo ela significa outra. E qual que é a minha intenção aqui, trazendo para vocês a ideia da palavra parábola? Porque hoje, parábola para nós é uma história que Jesus contava na Bíblia, só isso. Ninguém conta parábola hoje em dia, né? Mas para o grego, o que era parábola? Era quando ele pegava duas informações, colocava lado a lado e lançava na mesma direção. Para Jesus, o que Jesus está fazendo? Ele está contando uma história e ele está colocando a realidade natural e a realidade sobrenatural lado a lado, e ele está lançando para quem está ouvindo. Então, a parábola de Jesus, na verdade, ela é uma história que vai se identificar com a sua realidade, como a parábola do semeador, que saiu a semear, mas ele não está falando sobre a realidade física do indivíduo, ele está falando sobre a realidade espiritual do reino dos céus. Então, ter uma parábola revelada era como se Deus quebrasse as escamas dos olhos de alguém e ela começasse a enxergar o reino. Vocês estão entendendo isso? Só quem está comigo, presta atenção nisso, olha só. Quando os discípulos perguntam para Jesus acerca de por que lhes fala por parábolas, eles não estão só perguntando por causa das parábolas, mas eles estão perguntando porque eles também não entendiam o que Jesus estava dizendo. E Jesus vai explicar para eles por que fala e depois explica cada parábola. Aqui eu aprendo algo muito importante, é o seguinte, olha só. Jesus contou parábolas porque ele decidiu sair da sua casa, o texto vai dizer lá em Mateus 13:1, que ele tendo saído de sua casa, ou seja, ele decidiu sair da sua casa, ir até a multidão no mar da Galileia e contar parábolas, certo? A decisão inicial foi de Jesus, entende? Jesus decidiu que ele iria gratuitamente oferecer para as pessoas a revelação do que o reino dos céus é. E ele deu. As pessoas não entenderam. Mas aí, chega um momento onde os discípulos, eles se aproximam de Jesus e perguntam para Jesus algo. Aqui eu percebo que há a diferença de dois tipos de pessoas. Veja, todos nós vamos ser, em algum momento, alcançados pelo amor de Deus. Alcançados pela graça de Deus, alcançados pela revelação de Jesus, porque ele faz isso pela sua natureza que é generosa. Mas só alguns vão se aproximar para saber mais. Vocês pegaram isso? Só algumas pessoas decidem se aproximar de Jesus para entender mais daquilo que ele derramou.
Eu não sei se vocês pegaram, mas é a ideia de que Deus gratuitamente deu a vida para nós. Mas só aqueles que entenderam o quão preciosa é essa vida, se aproximaram para receber mais vida. E você, eu estou falando com você, você é essa pessoa. Você está aqui para receber mais vida. E Deus vai derramar mais. Deus vai revelar mais. Deus vai abrir os seus olhos para que você veja o reino dos céus em todos os ambientes onde você anda. Amém? Dê uma forte salva de palmas a Jesus. Aleluia. Então, a ideia da parábola é uma realidade natural, como está ali, uma realidade espiritual, lançadas na mesma direção. Todo mundo ouve a história natural, mas nem todo mundo entende o que está por trás da história natural. Pode ir para o próximo. A revelação, ela nunca é conquistada. O texto vai dizer assim, ó, e respondendo disse-lhes, porque a vós é dado, repete isso, dado, conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Olha que coisa maluca isso. Jesus está dizendo assim, que para quem se aproximou, ele deu o dom, o presente, de entender a revelação por trás daquilo que ele está dizendo. Mas perceba, a outros não é dado. Então, o que eu entendo com isso? Que as coisas que Jesus revela para nós, elas não são pelo nosso esforço, elas não são pela força que eu faço, elas são pela generosidade dele de me entregar e pelo meu coração de receber. Vocês estão entendendo isso? Não há em você um mérito, ou uma habilidade, ou um custo que você paga de fazer algo para que Deus te revele quem Ele é, para que Deus te revele o reino dos céus. E normalmente as pessoas que não têm o reino dos céus revelado, é porque elas estão tentando conquistar pela força do braço. É sobrenatural. Entende? Não é algo que você faz. Não é um livro que você lê, embora ler seja importante, eu quero mostrar isso para vocês. Não é o tanto que você ora, embora orar seja essencial para nós. Não é o tanto que você jejua, embora jejuar mate a sua própria carne, mas não é por isso. É porque Deus decidiu de forma gratuita se revelar a você, pela generosidade dele. Vê, a revelação está nele, não está na gente. Entende? A capacidade de abrir os teus olhos para o que ele tem para você, está nele, não está em você. Eu quero que você tire das suas costas o peso de que você não faz o suficiente. Porque às vezes eu estou falando para você isso, você está pensando assim, não, mas eu não leio a Bíblia o suficiente. Eu não oro o suficiente. Eu não jejuo o suficiente. Mas não é por isso, amigo. É porque Jesus te ama e Ele resolveu te dar. É graça, é gratuito. Ele te entregou isso. Amém? Aquele que tenta conquistar, ele vive sempre em sofrimento. Olha só, eu por uma época pensei assim, aí eu assistia vários pregadores, né, pela internet, aí um dia eu vi um pregador falando assim, olha, se você prega o evangelho e não ora 13 horas por dia, você nem é crente. Aí pensei comigo, vou tentar, né, aí não consegui, mas tentei, entendeu? Tem uma hora que o joelho estava doendo, já não estava conseguindo, tudo bem. Esse eu já não consegui. Aí assistindo um outro, ele falou assim, olha, aqui na nossa igreja nós temos um relógio de oração de 24 horas. Se você não ora 24 horas por dia, você não prega o evangelho. Percebe? Eu olhei e falei, meu Deus, 13 eu não consigo, 24 vai ser impossível. Eu não vou conseguir alcançar isso, eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque se eu olhar para mim, eu vou ver que de fato eu sou um ser humano, não vou chegar lá. E sempre vai ter um mérito maior, uma escada mais alta, uma capacidade mais alta para que eu chegue a Ele. Mas nunca foi essa a ideia de Jesus. A ideia de Jesus foi de forma gratuita te aproximar dEle. Reina, eu não sei se você está pegando, mas eu estou tentando te desprender dessa ideia de se cobrar por aquilo que você faz para Deus. Deus não está esperando que você faça coisas para Ele. Deus está esperando que você faça coisas com Ele. É relacionamento. Aleluia. Quando você tenta merecer, você anula a graça.
Porque o que é graça? É tudo em troca de nada para alguém que nada merece. Não é assim que nós sempre falamos? Agora imagina, se eu decido dar um presente para o meu irmão que está aqui e ele me paga, não é um presente, pô. Aí eu vou falar para ele, não, irmão, mas você pagou pouco, então paga mais. Entende? Não é presente, não é dom, eu estou pagando. Está entendendo? Tudo que nós fazemos aqui no nosso ambiente, inclusive a nossa busca por santidade, ela não deve ser para nós um mérito. Não deve ser para nós algo que a gente usa para falar, eu sou melhor, ou eu estou mais próximo de Deus, porque não é essa a ideia. A ideia é que Deus gratuitamente me deu, e porque eu entendi essa graça, porque eu entendi o valor desse presente, aí então eu faço. Você entende? Primeiro está em Deus e depois em mim. Amém? Aleluia. Pode seguir. O gargalo da compreensão. Veja, o texto vai continuar dizendo assim, ó. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Isso é forte. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e não compreendem. E nele se cumpre a profecia, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. Eu quero visitar um outro texto, para eu contextualizar você, que está lá em Atos 28, 27, na ACF também. Porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Paulo está repetindo o que foi dito no Evangelho Matiano. Mas qual que é o contexto do que Paulo está dizendo? Paulo está contando aos romanos, está se defendendo, na verdade, por que os judeus não aceitaram Paulo? Por que os judeus endureceram o coração com relação a Paulo? E essa é a tônica do livro de Atos. Na verdade, a história da igreja tem essa tônica. Qual que é a ideia central, né? O tema da história é: Deus decidiu se revelar aos gentios, que somos nós. E aqueles que eram de Deus, que são os judeus, não gostaram disso. Por que eles não gostaram? Porque de repente você precisava circuncidar, aí você não precisa mais. De repente você precisava só adorar no templo, agora não precisa mais. De repente você precisava sacrificar o animal, agora não precisa mais. Então essa ideia de que o judeu fazia todas as coisas que Deus precisava que fossem feitas, e os gentios não faziam nada, colocou no coração do judeu a sensação de que eu sou melhor que essas pessoas. Se essas pessoas foram aceitas, eu não aceito essa realidade. Vocês estão entendendo isso? O que Paulo está dizendo é o seguinte: o coração deles está endurecido, porque essa santidade que eles estão buscando faz com que eles não se aproximem de Deus e amem as pessoas, como a gente fala aqui na Reino. Nós amamos a Jesus e amamos as pessoas. Não. A santidade deles faz com que eles queiram a Deus e nunca alcancem, e eles odeiem as pessoas, porque as pessoas não fazem o quanto eles fazem. Vocês estão entendendo isso? Nós não podemos ser essas pessoas que a nossa santidade nos afasta das pessoas. Porque a religião lá fora diz isso pra gente: seja bom, porque o resto é mal. Vá para o céu, porque o resto vai para o inferno. E não é assim que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou, olha, o que o Gustavo disse aqui, Filipenses 2, ele se esvaziou a forma de servo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, ainda que você tenha mérito, você se esvazia para que o Senhor te encha. Você abre mão do seu direito para que outra pessoa receba Jesus. Vocês estão entendendo isso? Essa é a ideia de Paulo e também do Evangelho Matiano, de um coração endurecido. Então é alguém que olha para a sua santidade, para aquilo que conquista, para o mérito do seu braço, e divide pessoas, e afasta pessoas, e odeia pessoas. Entende? Fazer coisas para Deus não pode transformar você num juiz de pessoas. Eu faço, ele não faz. Eu oro, ele não ora. Eu jejuo, ele não jejua. Essa era a mentalidade dos judeus. Mas esse povo aqui nem conhece a Torá.
Eles nem seguem, eles não têm lei. Como que eles vão ser salvos? Entendeu? As pessoas, elas vão se achegar a nós, e elas vão se aproximar de nós, e nós perceberemos coisas nelas que nós temos, coisas que elas não conseguem fazer, que nós fazemos. Sabe o que a gente faz? A gente se coloca no mesmo nível dela e lembra quando a gente não fazia, para amar essa pessoa, para se aproximar dela. Porque o tempo em que você não fazia, Jesus guarda em você a memória para você se identificar com quem ainda não consegue. Você está aqui hoje e é um privilégio poder ouvir uma mensagem, é um privilégio poder fazer parte de uma comunidade como essa, que está vivendo um grande avivamento. Mas tem pessoas lá fora que não conseguem. Mas veja, em uma época você também não conseguia, e você tem que se identificar com essa pessoa, e amar ela, e olhar para ela e ver você nela, porque você já foi essa pessoa. É isso que é ter um coração pronto para receber. É isso que é receber de forma gratuita a revelação do reino dos céus. Amém? Aleluia. Pode seguir. Aí, ele vai continuar o texto aqui dizendo: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Esse é o caminho da bem-aventurança, como eu coloquei ali. Eu tenho que primeiro abandonar a minha autossuficiência. Abandonar a sua autossuficiência é entender que nós não podemos sozinhos pela força do nosso braço. Às vezes eu estou falando com você e você está pensando num problema que você não consegue resolver. E eu vou te dar uma boa notícia agora, amém? Se prepara para uma boa notícia. É bom que você não consiga resolver, porque aí você assume que só Deus pode resolver e Jesus se aproxima de você. Autossuficiência nunca foi o plano de Deus, porque no Éden, Deus descia todos os dias para se relacionar com o homem. Se a ideia fosse que você fosse autossuficiente, Ele te daria o jardim e nunca mais ia lá. Vocês estão entendendo isso? Nós temos que compreender e ter esse coração que tem em Deus o seu descanso. Ele é o nosso sábado. Por que Ele é o nosso sábado? Porque eu confio nele. Eu não sou suficiente para mim. Toda semana, quando você olhar lá no calendário e chegar sábado, você não vai fazer uma festa porque é sexta-feira e você não vai trabalhar no outro dia. Você vai lembrar: eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Minha semana acabou, outra vai começar, mas eu dependo de Deus. Na força do meu braço não dá. Ainda que você ache que pode, você não pode. E que Deus nunca precise mostrar que você não pode, que você antes absorva essa ideia e caminhe nessa dependência. Amém? Aleluia. Aproximar-se. O simples ato de caminhar com Jesus e segui-lo. Lembra que eu falei? Os discípulos são aqueles que se destacam da multidão, mas não porque eles são bons. Não é porque eles sabiam muito da Bíblia. Não é porque eles oravam muito. Porque... Não. É porque eles decidiram se aproximar. Talvez no coração da multidão, na mente da multidão, tinha assim: eu não posso me aproximar desse homem santo porque eu sou impuro. Olha o que Pedro vai falar quando acontece a pesca maravilhosa. Afasta-te de mim porque eu sou pecador. A religião é assim, ela faz isso com você. Quando você vê a vida de Jesus, você fala: não, eu vou me afastar porque eu sou pecador. Mas o problema é que você fica diante da vida de Jesus olhando para você. O que Pedro fez? Por que Pedro disse para Jesus: afasta-te de mim porque eu sou homem pecador? Porque ele estava olhando para ele. Mas veja, a vida que se manifestou na frente dele é a vida de Jesus. Não cabe você olhar para você quando Deus te chama. Às vezes Deus já te chamou para coisas grandes. Ou Deus te chamou para iniciar uma caminhada. Às vezes Deus falou para você se batizar. Deus falou para você se dedicar à palavra, porque Ele vai te usar. Deus falou para você mudar um ciclo da sua vida. Mas você está olhando para você: não dá. Eu ainda não consigo. Eu ainda não sou bom. Eu não vou chegar lá. Eu não tenho força. Eu não sei o suficiente. Essa é a mentalidade que a religião quer que você tenha.
Ao invés de você olhar para Jesus e confiar nele, você olha para você e vê a sua insuficiência. Vocês estão entendendo isso? O evangelho do reino nunca foi sobre olhar para nós, porque se a gente olhar para nós, a gente não chega lá. É sobre nós olharmos para Jesus e contemplando a sua glória, sermos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Mas veja, não é a sua vitória, é a vitória dele. Não é a sua glória, é a glória dele. Eu olho para a glória dele e eu sou transformado a cada dia. Amém? Aleluia. O texto vai continuar dizendo: porque em verdade vos digo, que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Volta lá, no slide. Eu fico chocado com... isso aqui me choca, sabe por quê? Porque esse texto de Mateus 13 e Apocalipse 2 e 3 vai falar várias vezes: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E aí quando eu olho para o texto e eu penso assim de forma lógica, eu penso, mas todo mundo que está ouvindo tem ouvido, né? Que a orelha está lá, porque senão a pessoa não teria ouvido. Isso é uma lógica, né? Não ia ouvir. Mas o que Deus está dizendo? Nem todas as pessoas que serão expostas a essa verdade vão ser por ela transformadas. Isso é chocante. Por que é chocante? Porque a pessoa que não é transformada por essa verdade, por essa revelação, pelas parábolas de Jesus, normalmente ela não é transformada, não é porque Deus não quis que ela fosse transformada, ou não é porque ela não cumpriu determinado rito, é só porque ela não parou de olhar para ela. Você entende? Ela não parou de olhar para si mesma, para olhar para Jesus. Então, você é colocado diante dessa realidade, dessa revelação, e você não tem ouvido para ouvir. Por quê? Você não olhou para o lugar certo, você não ouviu o lugar certo. Quando Jesus se manifesta, duas vozes aparecem: a voz de Deus e a sua própria voz. Olha só que loucura, você sai daqui da nave da igreja agora, aí você sai ali, e o Espírito Santo fala para você assim: vai lá, aperta a mão daquela pessoa, fala que eu amo ela. Aí duas vozes vão vir na sua cabeça. Essa que já veio, que é a de Jesus, e a sua. Não vai dar certo, você vai passar vergonha. Não vai. Não vai ser bom. A pessoa vai virar as costas para você. Veja, a sua voz começa a falar. E aí por que o texto vai dizer que eles têm ouvido, mas não ouvem? Porque eles não se dedicaram a obedecer à voz de Deus, mas eles preferiram ouvir a sua própria voz. Vocês estão entendendo isso? Jesus vai falar conosco coisas que estão fora da nossa realidade. Porque o texto bíblico, irmãos, ele tem uma característica. Ele é uma verdade revelada, e uma verdade revelada na eternidade. Você vive no tempo. Você não consegue nem imaginar o que é a eternidade. Eu também não consigo. Porque nós vivemos no tempo. O tempo ele é corrompido pelo pecado. A eternidade não. O texto e as palavras de Jesus, elas sempre vão estar fora da sua realidade. Mas se você não parar, e não operar, não obedecer, não fizer aquilo que essa palavra está dizendo para você, você não vai experimentar, porque a sua realidade vai estar sempre dizendo o contrário acerca disso. E é natural esse processo. Não é só o diabo que luta contra a verdade de Deus. O mundo luta contra a verdade de Deus também. Porque o mundo vive numa realidade caída. E Deus traz para você uma realidade eterna, perene, que não tem fim. Amém? Que nós possamos ter esse coração para receber, esses olhos para ver, esse ouvido para ouvir, e não tentar em nenhum momento merecer aquilo que Deus tem para nós. Não é sobre o seu merecimento, é sobre a generosidade de Deus de entregar. Amém? Pode seguir. Aqui então, a gente tem os dois grupos de pessoas que vão seguir nas parábolas, né? As parábolas elas começam falando de Jesus com a multidão. De repente, os discípulos se aproximam, e então Jesus começa a falar de dois grupos de pessoas: os discípulos, que é quem está ouvindo, e as pessoas de coração endurecido, que são aquelas que não entendem o que Jesus fala.
E aqui a gente tem um comparativo, olha só. O coração endurecido, a primeira atitude dele é que ele tenta conquistar e pagar. Você já tentou chegar numa pessoa assim e do nada dar R$ 50 para ela e ver a reação dela? Você já experimentou isso? Você não fez, tem na internet, isso aí você vai lá procurar. O que a pessoa faz? Ela quer devolver para você. Ela quer te dar de volta. Ou ela pergunta para você, não, mas por que você está me dando isso aqui? Eu tenho que te devolver quando? Entendeu? Porque a nossa realidade, ela é toda moldada em barganha, em troca com Deus. Eu estou o tempo todo trocando com Deus. Eu estou o tempo todo trocando entre os seres humanos, não com Deus, perdão. O tempo todo, no nosso mundo, nós fazemos barganha, nós trocamos, nós oferecemos coisas para receber coisas. E essa realidade faz com que você não consiga acessar a graça de Deus em nenhum momento. Porque quando Deus vem gratuitamente e te entrega, você acha que não é Deus. Por exemplo, Deus fala com você algo muito poderoso acerca da sua própria vida. Aí o que você pensa? Não, é a minha cabeça, não é Deus. Por quê? Porque Deus falou de forma gratuita. Se Deus falasse com você depois de você orar 5 horas, você ia acreditar que era Deus. Que aí você pagou com a oração, entendeu? Se você estivesse em jejum 15 dias e Deus falasse, você ia falar, não é Deus. Por quê? Porque os 15 dias de jejum está pagando o que você vai receber. Só que Deus não funciona assim, Deus te dá de forma gratuita. Aleluia. Aí depois, a gente vem para a base espiritual de quem tem o coração endurecido, que é a autossuficiência e o mérito. A autossuficiência ela é um problema, porque além de ela te afastar da verdade de Deus, ela faz com que outras pessoas não se aproximem também. Lembra que eu falei? Já que eu faço, eu mereço e eu posso, a pessoa que não fez o quanto eu fiz, ela não vai chegar lá nunca. Tem uma parábola lá em Mateus 20 que ela vai contar a história de um senhor trazendo trabalhadores para o seu negócio. Aí ele chega de manhã bem cedinho e chama um grupo de trabalhadores e combina com esses trabalhadores um valor. Tá bom. Aí passa um pouquinho mais, metade da manhã, ele traz mais um grupo e combina com esses trabalhadores um valor. Aí chega no final do dia, ele chama trabalhadores e dá para e combina com esses trabalhadores um valor. Quando o fim do trabalho, ele diz assim para quem vai pagar, olha, agora você vai pagar. Você vai começar dos últimos para os primeiros e você vai pagar o mesmo valor para todo mundo. Sabe o que acontece? Os religiosos aparecem. O cara que trabalhou o dia inteiro fala assim, não. Você vai pagar a mesma coisa para mim, que estou aguentando o sol o dia inteiro, para esse aí que chegou e trabalhou 5 minutos? Sabe o que Deus diz? Deus diz assim, o dinheiro é meu. Eu sou mal para você porque eu quero ser bom com ele? Não é sobre o tanto que nós fazemos, não é sobre o tanto que nós trabalhamos, mas é sobre o coração bondoso daquele que nos chamou. Ele pode ter chamado um ontem e o outro há 20 anos. De repente ele decide com esse ontem abençoar agora e o de 20 anos daqui mais 30 anos. Mas é a bondade dele que está manifesta. E o nosso coração, a nossa mentalidade de barganha, ela já entra em choque, ela fica maluca. Por quê? Porque eu quero que as coisas sejam iguais. Entende? Mas nessa igualdade, você não pensa que se fosse para ser igual, você tinha que ter ido para a cruz junto com Jesus. Se fosse por igualdade, você já não receberia do começo. Se você recebeu, é porque ele decidiu sair de casa. Como o texto começa em Mateus 13:1. Tendo saído de sua casa. Põe o texto aqui na tela. Mateus 13:1. Tendo saído de sua casa, ou seja, Jesus estava na glória, Jesus estava no céu, Jesus estava no trono. Ele decide abrir mão de tudo que ele tem e sair da sua casa para te alcançar. É nisso que nós temos que olhar, é para isso que nós temos que perceber. Ele primeiro nos entregou. Então, se fosse por igualdade, eu já nem teria nada. Não daria certo, porque eu não posso pagar.
Amém? Pode voltar lá. O resultado. Ouve a história, mas não compreende o reino. Tem os olhos abertos por Deus para o invisível, o discípulo e o de coração endurecido. Ou seja, a pessoa que tem o coração endurecido, quando ela olha para Jesus entregando de forma gratuita, ela se revolta. Aí, sabe o que acontece? A revolta ensurdece ela. Ela para de perceber o que Jesus está falando e ela começa a ouvir a sua própria voz. E ela olha para ela mesma. Você vê? Você é cristão. Você está no ambiente onde Jesus é o centro. Se você estiver olhando para você, você está arrumado. Se você não colocar os seus olhos em Jesus, vai ser muito difícil as coisas para você. Porque tudo que nós fazemos aqui não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre quem Ele é. Então não é o quanto você merece, não é o quanto você é bom ou mal, é o quanto Ele é bom, é o quanto Ele faz, é o quanto Ele tem poder, é o quanto Ele te ama, é o quanto Ele quer te transformar, é o quanto Ele escolheu estar aqui e chamar você. Amém? Aleluia, pode passar. O reino pertence a quem sabe receber. Saber receber não é um mérito para você, não é uma habilidade para você. É ter o coração disponível a de forma gratuita receber aquilo que Deus tem para nós. E veja, dizendo tudo isso, eu não estou dizendo que aquilo que nós fazemos na busca pela vida de Deus, a nossa santidade não é importante, não é isso. É que ela para você não pode ser um mérito, ela não pode ser um motivo de separar pessoas, separar você de Jesus. Porque o homem, quando ele peca lá no jardim, o medo ensina ele, né? Porque a Bíblia diz que só tinha ele e a mulher. E eles nunca tinham se escondido de Deus, mas quando eles pecam, eles se escondem de Deus. O que o medo faz? O medo te ensina a se esconder de Deus. Mas a ideia sempre foi que você se aproximasse, porque quando o homem peca, Deus não diz assim, para longe de mim. Deus diz assim, onde estás? Por quê? Porque era para você se aproximar. Então quando você errar, quando você falhar, quando você pecar, não é correr para Deus, esconder o pecado com folha de figueira. É se aproximar de quem Ele é. É correr para os braços de Jesus. É chegar perto, porque é perto dEle que você vai ser transformado. Dê uma forte salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A gente está terminando já. Se coloca em pé no seu lugar. Aleluia. Hoje então é um dia de você parar de olhar para você mesmo. De você parar de enxergar o mérito que as outras pessoas têm e que aparentemente você não tem. De você parar de contar os seus defeitos e olhar para as qualidades do Deus que nós servimos. Hoje é tempo de você não mais decidir de acordo com a realidade que está diante dos seus olhos ou diante do espelho, mas de você decidir de acordo com o amor daquele que nos chamou de forma gratuita, para a sua glória, para o seu amor, para a sua presença, para se aproximar dele. O papel da igreja e da vida de Cristo em nós é aproximar as pessoas de Deus, não é afastar. Então tudo que nós fazemos é para que as pessoas estejam próximas dele. E hoje é um dia que eu vou fazer um convite, que se essa palavra tocou o seu coração e você entendeu que é tempo de se aproximar, eu quero perguntar aqui entre os meus irmãos, tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Levanta a mão no seu lugar. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus.
Aleluia. É tempo de se aproximar do Senhor. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor por mim. Eu entrego hoje o controle, o governo, o reino nas tuas mãos. Eu reconheço que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Recebo então a vida de Cristo, o Espírito Santo e o dom da vida eterna. Amém. Dê uma forte salva de palmas a Jesus.